Sétimo ano, boa tarde, tudo bem? Bom, a Pro está aqui mais uma vez para explicar a atividade de hoje, tá? A nossa atividade de hoje está no nosso livro do SESI, o material do SESI, Movimento do Aprender de Língua Portuguesa, tá? Nós estamos ainda no capítulo 1, ok? E nós vamos hoje para a atividade 10, página 16, tá? Unidade 1, atividade 10, página 16, ok? O que nós vamos fazer hoje? Preste bastante atenção. Leia agora um trecho de um dos romances mais importantes do escritor paraibano José Lins do Rego, Menino de Engenho, publicado em 1932. O livro narra a infância de Carlinhos em Santa Rosa, engenho de cana-de-açúcar de seu avô. Então, esse escritor narra aí, nesse trecho do livro que nós vamos ler agora, a infância, a sua infância, ok? Vamos ler? Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda parte, mas no fundo era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo, e solitário andava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos passarinhos. O meu esporte favorito concorria para esses isolamentos de melancólico. Eu andava pegando pássaros no alçapão e, escondido, passava horas inteiras na expectativa do sucesso. Via o canário chegar, pousar em cima da gaiola, trocar suas carícias com o prisioneiro, lastimar a sorte daquele pobre amigo e depois subir para o alçapão, armado, fitar o milho dentro da armadilha, demorar um bocado na indecisão de quem vai dar um grande passo na vida e cair na cadeia. Mas isso demora horas a fio. Muitos chegavam, examinavam tudo, punham o bico quase que dentro do alçapão e iam-se embora. Bem, senhores, do que se preparava para eles. Enquanto os canários vinham e voltavam, eu me metia comigo mesmo, nos meus íntimos solilóquios de caçador. Pensava em tanta coisa e um rastejar de calango nas folhas secas fazia um ruído de coisa grande bulindo. Pensava então naquilo que junto de gente eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera de Recife. Para o ano, diziam, iria para o colégio. O que seria esse colégio? Os meus primos contavam tanta coisa de lá, de um diretor medonho, de bancas, de castigos, de recreios, de exercícios militares, que me deixavam mesmo com vontade de ir com eles. Mas o engenho tinha tudo para mim. Tia Maria tomava conta de mim como se fosse mãe, e a lembrança da minha mãe enchia os meus retiros de cinza. Porque morrera ela? E de meu pai? Por que não me davam notícias? Quando perguntava por ele, afirmavam que estava doente no hospital. E o hospital ia ficando assim, um lugar de onde não se voltava mais. Via gente do engenho que ia para lá, com carta do meu avô, não retornar nunca. E as negras, quando falavam do hospital, mudavam a voz. Foi para o hospital. Queria dizer que foi morrer. Então, essa é a história do menino do engenho, ok? Agora, pensando nessa historinha aqui do menino do engenho, nós vamos responder as questões. Procure no dicionário as palavras alçapão, solilóquios, calangro e bulindo. Escolha, dentre os significados encontrados, aquele que possa ser mais bem utilizado como sinônimo dessas palavras. Então, o que você vai fazer aqui na A? Você vai procurar o significado dessas palavrinhas e você vai colocar aqui
em cima dessas palavrinhas, o significado que você acha, o sinônimo que você acha que seria mais bem utilizado no lugar daquela palavra. Você pode escrevê-las aqui também, nas linhas que seguem, mas você pode colocar aqui no textinho em cima da palavrinha para depois você ler com aquele novo sinônimo que você encontrou, ok? Agora na B, em sua opinião, ao substituir as palavras do exercício anterior pelos sinônimos encontrados no dicionário, as frases teriam o mesmo efeito de sentido? Sim ou não? Se sim ou se não, explique, tá? Quando você substituiu aquelas palavrinhas pelos sinônimos que você encontrou no dicionário, surgiu o mesmo efeito de sentido, sim ou não? Por quê? Ok? Agora, 11, atividade 11. Alguns críticos consideram a obra Menino do Engenho uma biografia romanceada, pois reúne momentos da infância marcadas na memória do próprio autor, com sua imaginação criativa. Baseado nessa informação, responda. Então, alguns críticos consideram que essa obra, Menino do Engenho, parte desse textinho que nós lemos, é uma biografia romanceada, ou seja, existem partes que estão na memória do próprio autor, e ele colocou algumas coisas da sua imaginação também junto para implementar a obra. Então, respondendo a A, ao lembrar sua infância, que sentimentos são expressos pelo autor? Quais são os tipos de sentimentos expressos pelo autor nesse trecho aqui que nós lemos do Menino do Engenho? Escreva aí na A, tá bom? Agora a questão B. Indique algumas palavras do texto que estão associados a esses sentimentos. Então, na A, você colocou quais são os tipos de sentimentos que o autor expressa, né, no texto. Agora, na B, você vai colocar algumas palavrinhas que indicam esse sentimento que você respondeu aí na A, ok? Na C, o autor narra os fatos de sua vida que considera importantes. Releia o texto. Que fatos são esses e em que parágrafos eles estão? Então, você vai reler o texto e olhar lá quais são os fatos importantes da vida do autor que ele coloca ali, tá bom? Grifa lá no texto com marca-texto e depois coloque aqui quais são os acontecimentos importantes, tá? Ele pode dizer ali onde ele mora, quem são os pais, quem cuida dele, onde ele vive, o que ele gosta de fazer. Então, você vai colocar aí esses acontecimentos importantes, tá bom? Agora, releia a frase. É a lembrança de minha mãe, e a lembrança de minha mãe enchia meus retiros de cinza. Por que você acha que o autor usou a palavra cinza para ilustrar sua memória? Por que será que a mãe dele, do menino, enchia os meus retiros de cinza? Por que que ele usou essa palavrinha cinza para se referir à mãe? Ok? A partir da leitura aí do texto, você conseguiu entender. Então, coloque aqui na D. Ao iniciar o texto, o autor diz, era o menino triste. Que pronome pessoal está oculto nesta frase? Que efeito de sentido a omissão desse pronome causa? Então, o que é um pronome? Lembrando, pronome é aquela palavrinha que está no lugar do nome. Por exemplo, Aline. Aline era feliz. No lugar de, se eu mesmo estou escrevendo de mim, no lugar de eu colocar Aline, eu vou colocar eu. Eu era feliz. Então, o eu é um pronome, ok? Lembrando que o pronome é aquela palavrinha que está no lugar do nome, eu, ela, ele, tá bom? Então, aqui nessa frase, era um menino triste, qual é o pronome que está oculto aqui? Qual é o tipo de pronome que está oculto? Ele não está escrito aqui, ele está oculto. Qual seria? E por que ele ocultou? Por que ele não escreveu esse pronome? Qual efeito de sentido causa a omissão desse pronome? Ou seja, ele escondeu, ele não escreveu esse pronome. Por que ele não escreveu? Ok? Então, pessoal, essa é a atividade de hoje, tá bom? Aguardo aí
a fotinha com as atividades de vocês realizadas. Até mais. Tchau, tchau.